Ó, você que está se preparando para concurso público, em nível fundamental, vamos resolver algumas questões de matemática, né? A minha área aqui é matemática, vamos fazer um simulado da última prova para serviços, auxiliar de serviços escolares lá em Macaé. A proposta é fazer um vídeo sem muita edição, vou botar aqui as questões, você pausa, faz junto comigo, depois a gente vai fazer. É como se fosse um simulado mesmo, com algumas questões que caíram em nível fundamental. Vamos para a questão número 1, vai dizer assim, ó, Marcela foi ao supermercado com uma nota de R$ 50. Lá ela encontrou arroz a R$ 7,79, feijão a R$ 10,49, óleo a R$ 6,59, moela de frango a R$ 9,48. Ela comprou 2 quilos de arroz, então, se 1 quilo de arroz é R$ 7,79, ela levou 2, então é 2 vezes R$ 7,79. Depois disso, ela levou 1 quilograma de feijão, então mais R$ 10,49. Depois ela levou óleo de soja, R$ 6,59 a garrafa, então ela levou uma garrafa de R$ 6,59. E ela levou meio quilo de moela. Olha, se a moela está R$ 99,48 o quilo, e ela levou 2 quilos, então ela levou 9,48. Isso daqui dividido por 2. Né? No final ele pede para saber quanto que é o troco. Beleza, se eu quero saber quanto que é o troco, primeiro eu preciso saber quanto que ela gastou. E aí eu vou precisar fazer todas essas continhas aqui na mão, somar todas elas no final e eu vou ter quanto que ela gastou. Multiplicação de número com vírgula, né? Não é muito mistério. Ou eu faço uma multiplicação de forma normal ou eu simplesmente somo. Se eu fizer 7,79 vezes 2, 2 vezes 9 vai dar 18, sobe 1. 2 vezes 4, 2 vezes 7, 14 com 1, 15. 2 vezes 7 de novo, 14 com 1, 15 de novo. Agora, se aqui em cima eu tenho 2 vírgulas, aqui embaixo eu também vou ter 2 vírgulas. Então, esse número aqui é 15,58. 10,49 não tem o que fazer. 6,59 também é só repetir, né? E agora eu tenho que dividir 9,48 por 2. Não tem nenhum mistério também, né? 9,48 dividido por 2. O que eu preciso fazer aqui? Uma divisão de forma normal, não tem nenhum problema. 9 dividido para 2 vai me dar 4, sobra 1. Agora, eu estou observando que o 1 é menor do que o 2, então como é que eu continuo essa conta? Eu coloco uma vírgula aqui. Normalmente a gente continuaria essa conta com zeros. Só que agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso descer esse número que está aqui. Ó. Nesse caso aqui, esse número é o 4. Então, ao invés de descer 0 como eu estou acostumado, eu vou descer esse 4 aqui. 14 dividido por 2 vai me dar 7. Sobra 0. Desço o 8, que é o último número que eu tenho. Então, aqui vai me dar 4,74. Então, 9,48 dividido por 4, dividido por 2, vai me dar 4,74. Agora, eu preciso fazer a soma de todos esses números aqui. Se você tiver com um pouquinho de pressa, você faz de uma vez só. Agora, se você estiver fazendo com calma e tá tranquilo de fazer, eu recomendo fazer de 2 a 2, porque eu acho que tem uma chance menor da gente se embolar. Então, se eu fizer 15,58 mais 10,49, isso daqui vai me dar quanto? 9 mais 8, 17, vai 1. 5, 6, 10, vai 1. 5, 6, repito a minha vírgula, 1 mais 1, 2. Então, isso daqui vai me dar 27,07. Vou somar agora com 1 litro de óleo. 6,59. Isso daqui vai me dar 6, sobe 1. 6 de novo, repito a vírgula. 12, sobe 1. 32,66. E por último, o meio quilo de moela, que eu também vou somar aqui. 4,74. 6 mais 4 dá 10, sobe 1. 7, 7, 14, sobe 1. 3 com 4, 7. E o 3 é só repetir. Ora, ela gastou um total de 37,40 em compras. Mas ainda não é isso que a questão está me perguntando. A questão está me perguntando quanto ela teve de troco. Então, eu tenho que pegar 50 menos 37,40.
Esse 50 não tem vírgula depois, mas eu posso acrescentar. Afinal, R$50 e R$50,00 é a mesma coisa. 0 menos 0, 0. 0 menos 4 não tem como, então ele precisa pedir emprestado. Só que esse aqui também não tem. Então esse vai pedir emprestado para esse. Ó. O 5 deixa de ser 5, se torna 4. Empresta 1 para esse camarada aqui do lado. Agora ele tem, ele empresta novamente. Eu vou ficar com 10 menos 4, 6. Coloca vírgula, 9 menos 7, 2. 4 menos 3, 1. Então essa aqui, o troco que ela vai representar, que ela vai ganhar, né, tá aqui. Esse daqui é o meu troco. E é isso que a questão de fato está me perguntando. Troco valendo 12,60, nosso gabarito letra C. Entendeu? Se em algum momento não entender a correção de qualquer dessa questão, pode comentar aí para ver se a gente consegue dar uma moral, para ver se a gente consegue melhorar, né, a explicação da forma como ela está dando. A questão número 12, ele vai me pedir para transformar 9 sobre 4, que é um número que está sendo representado em forma de fração, ele quer que seja representado em forma decimal. Não é nem muito difícil, vamos organizar a divisão do jeito que a gente está acostumado a fazer. 9 dividido para 4. Qual é o número que eu multiplico por 4 que chega mais perto do 9 sem passar ele? Concorda que é o 2? Afinal, 2 vezes 4, 8. Para chegar em 9, falta 1. Agora eu percebi que o 1 é menor do que o 4. Então eu vou colocar uma vírgula. A partir do momento que eu coloquei a vírgula, eu posso acrescentar 0 aqui. 10 dividido por 4. Qual é o número? Novamente, 2 de novo. 2 vezes 4, 8. Para chegar em 10, 2. E depois que eu acrescentei essa vírgula, eu posso acrescentar zeros indefinidamente, até a minha conta chegar no final. 20 dividido por 4, agora é 5. 5 vezes 4, 20, para chegar em 20. 0. Acabou a minha conta. Então a minha resposta está aqui. Para eu transformar 9 sobre 4 em decimal, está aqui. 2,25. 2,25, nosso gabarito, letra. A próxima questão vai me dizer o seguinte. Luísa propõe a Júlia o seguinte problema. Metade da minha idade mais 8 é igual ao dobro da minha idade menos 10. Qual é a minha idade? E aí ele não me pede nem a solução da minha idade, ele me pede a expressão algébrica que determinaria, né, a idade dela. E aí, nós matemáticos gostamos de utilizar o x. Não pergunte hoje o porquê, mas nós gostamos de utilizar o x como incógnita. Ou seja, eu chamo de x aquilo que eu não sei e quero saber. Então eu vou chamar de x a idade dessa menina. Então, x é a idade dela. Show de bola. O que ele está me dizendo aqui? A metade da minha idade, ou seja, x dividido por 2. Afinal, metade de qualquer número é eu pegar esse número e dividir ele por 2. A metade da minha idade mais 8 é igual a o dobro da minha idade. Se a metade é dividir por 2, o dobro é multiplicar por 2, menos 10. Pronto. Essa é a expressão algébrica que a questão está me pedindo. Essa expressão algébrica a gente consegue encontrar ela na minha letra D. Entendeu? Metade dividir por 2 mais 8. Dobro. 2 vezes o meu x menos 10. Só isso. A próxima questão ela fala basicamente sobre a teoria dos conjuntos. Todas as questões estão aparecendo aí no começo para a gente analisar e depois eu venho aqui e corrijo. O conjunto A está contido no conjunto B. Então, necessariamente, ou seja, ele quis dizer assim, obrigatoriamente. Vamos desenhar esses conjuntos para ver se fica claro a minha explicação para vocês. Ó, vou dizer assim, esse aqui é o meu conjunto A. Conjunto a gente representa geralmente por essas bolinhas. E eu vou dizer que o meu conjunto A está contido dentro de B. Conseguem enxergar? Ó? É como se fosse duas piscinas, onde uma piscina estaria dentro da outra. Então, todos os elementos que estão presentes em A também estão presentes em B. Afinal, tudo isso aqui está contido aqui dentro. Então, vamos analisar as alternativas e ver o que ele quer. A união B.
união. Esse Uzinho representa união, ou seja, a união de todos os elementos. Eu vou pegar todos os elementos que estão presentes em um, todos os elementos que estão presentes em outro. Ele me disse que A união B vai ser o próprio A, e não necessariamente. Isso seria verdade se os meus conjuntos fossem iguais. Porém, eu não sei se esses conjuntos são iguais e se eles são diferentes. Nesse caso, ó, o meu A união B vai me dar o próprio conjunto B e não o próprio conjunto A. Porque A união B, ó, seria a representação de todos os elementos presentes em todos os conjuntos. Logo, essa letra A ela não é necessariamente verdade. A interseção B representa o conjunto B. Também não. Por quê? A interseção B representaria o conjunto A. Esse traço assim, para baixo, assim, é o que a gente chama de interseção. Quando a gente fala de interseção, a gente está se referindo a elementos que estão presentes nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, a interseção B seriam os elementos que apenas estão contidos em A. Porque se A está contido em B, tudo que está contido em A, obrigatoriamente, também está contido em B. Então, essa questão também é falsa. E aí a gente vai para a letra C, que A interseção B é igual a A. Sim, foi o que eu acabei de falar. A interseção B são os elementos que estão presentes somente em A. Então, necessariamente, essa resposta está correta, independente de como que esses conjuntos estão sendo organizados. Vamos para a próxima alternativa só para a gente analisar. A interseção B é um conjunto vazio. A não ser que esse conjunto A seja um conjunto vazio, essa resposta não necessariamente é verdadeira. Por quê? Porque se eu tenho elementos em A que estão contidos em B, a interseção entre esses dois vão ter valores específicos. Se eu digo que o elemento conjunto A é 1 e 2 e do lado de fora aqui eu tenho 3 e 4, então significa dizer que B tem 1 e 2, mas B também tem 3 e 4, que não estão presentes em A. Então a interseção entre eles dois está aqui em cima. Então a letra D também está errada e a letra E não necessariamente. Esses conjuntos eles podem ser iguais, não teria nenhum problema. Porém, isso não fica claro e não é algo que seja necessariamente verdade. Logo, para essa questão, nosso gabarito letra C. Na nossa questão 15, vai dizer que A, B, C e D, pontos distintos sobre uma reta R. Vamos desenhar essa reta R aqui, de uma forma meio porca mesmo, tranquilo. Só para ajudar a gente a enxergar. Ó, vai ficar meio torto, mas tranquilo também. É só para ajudar a gente a enxergar. Eles vão me dizer que esses 4 pontos sobre essa reta, o ponto B está entre o ponto A e D, então se o ponto A está aqui, ponto D está aqui, logo o meu ponto B está aqui no meio, está entre um e outro, e o ponto D está entre B e C, logo então C está aqui. Então, quando eu enxergo o que a questão deu para a gente, a questão fica até mais clara. E aí é só uma questão de analisar as minhas alternativas. Olha, a letra A está dizendo que a distância de A até D é maior que a distância de C até D. Ora, se eu analisar essa alternativa, ó, a distância de A até D vale 2 cidades e aqui eu tenho uma cidade. Logo, é verdadeira essa minha afirmação? Não. Afinal, o ponto AD é maior do que o ponto DC. Então já não é essa alternativa. A distância de A até B é maior que a distância de B até D. Não, elas são distâncias iguais. Aqui eu tenho a distância de uma cidade, aqui eu tenho a distância de uma cidade também. Logo, aqui, essa questão também não é verdadeira. Letra C. A distância de B até D, de B até D, é maior que a distância de C até D. De novo, é uma distânciazinha só. Uma. Elas são distâncias iguais, ninguém é maior do que ninguém. Então, essa questão também, essa alternativa também está errada. Na letra D, a distância de B até C é maior que a distância de A até D. De novo, também não são maiores, porque aqui eu tenho a distância de 2 pontos
E aqui eu tenho a distância de 2 pontos. Também não é maior. De novo, alternativa errada. Claro que aqui a gente faz uma análise, eu vou explicando e você demora mais um pouquinho. Mas na hora da prova você vai fazer de forma muito mais rápida. A distância de A até C é maior que a distância de B até D. A distância de A até C maior do que de B até D. Verdade. A distância de A até C são 3 pontos de distância, né? E a distância de B até D são 1 ponto de distância só. Então, logo, o meu gabarito nessa questão, letra E. A questão de número 16 é muito interessante. Talvez um pouquinho mais difícil, que é uma questão de geometria, mas que é nada demais também. Um retângulo tem comprimento de 1,5 maior do que a sua largura. Se o perímetro desse retângulo é 27 centímetros, quanto que vale a sua área? Olha, a gente pode fazer um desenho para ajudar a gente a analisar o que está acontecendo. E aí, aonde você vai botar o comprimento e a altura não faz nenhuma diferença. Vamos botar que o comprimento está aqui e a minha altura está aqui. Então, ele me diz que uma vale 1,5 a mais do que o outro. Então, se aqui vale x mais 1,5 e aqui vale x, como essa figura se trata de um retângulo, esse lado aqui de baixo é igual a esse lado aqui de cima. Esse lado da esquerda é igual ao meu lado da direita. Por que aqui vale mais 1,5? Porque o enunciado me disse que a largura é 1,5 centímetros maior do que a altura. E tanto faz se eu botar um mais 1,5 aqui do lado, a efetivo cálculo da área não vai fazer nenhuma diferença. Eu sei que o perímetro vale a soma de todos os lados, então eu vou ter que somar x mais 1,5 mais x mais x mais 1,5 mais x. Isso tudo aqui vale o que o enunciado me disse, que vale 27. Então agora eu tenho que agrupar todos os valores de x e quem não tem x eu vou jogar para o outro lado. X mais x mais x mais x vai me dar 4x. 1,5 mais 1,5 me dá 3 e eu já vou jogar esse valor de 3 para o outro lado. Se aqui na esquerda ele está positivo, aqui na direita ele está negativo. Então 4x vai ser igual a 24, x vai ser igual a 24 dividido por 4, x vai ser igual a 6. E aí a gente tem que ter muito cuidado porque essa figura se trata de um retângulo. Então a gente não pode ter a sensação de dizer assim, a área vale 6 vezes 6, que é igual a 36. E aí tem uma alternativa para a gente marcar. Não, isso daqui não está certo, por quê? Ele não me disse que um lado é maior do que o outro? Se esse lado aqui vale 6, esse lado aqui vale 6 mais 1,5, 7,5. Se ligou? Então a área dessa minha figura, na verdade, vale 6 vezes 7,5. Vamos fazer essa conta aqui na mão, ó, juntinho, vou botar um embaixo do outro. 6,5 vezes 7, 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 7, 42, mais 3, 45. Esses números aqui em cima eles só têm uma vírgula, então esse número aqui também só vai ter uma vírgula. Então, na verdade, esse número aqui vale 45,0, porém, ter R$ 45 e R$ 45,0 não fazem nenhuma diferença. Logo, a área dessa minha figura é 45 centímetros quadrados. 45 centímetros quadrados, nosso gabarito nessa questão. Letra A. Na nossa próxima questão, o enunciado ele vem bem simples, então a gente tem que só ler com muito cuidado, né? Se somarmos 9 ao dobro de x, quanto que vale o dobro de x? 2x, como a gente já viu anteriormente. Se a gente somar 9, isso daqui vai me dar 45. Então é uma simples manipulação algébrica, não tão direta, né? A gente só tem que ter um pouquinho de cuidado na hora de ler o enunciado. Vou passar esse 9 para o outro lado negativo, então vai ficar 45 menos 9. 2x vai ser igual a 36. X, no meu caso, vai valer 36 sobre 2. X vale 18. Só que aí ele quer saber que a metade de x, né? A metade do meu x vale 9, ou seja, x sobre 2 vale 9.
E ele quer saber quanto que falta para eu chegar em 10. O que eu tenho que fazer? Ora, de 9 para chegar em 10 eu tenho que somar 1. Para eu somar 1, nosso gabarito, né, adicionar 1, somar 1 não faz a menor diferença. Nosso gabarito nesse caso, letra B. Na questão de número 18, me diz que uma pizza foi dividida em 8 fatias iguais. Jorge comeu 3. Se a pizza foi dividida em 24 fatias iguais, a quantidade de pizza que Jorge comeu corresponderia a... Tá, ele comeu 3 em um total de 8. Se na verdade o meu total fosse 24, quantas fatias ele teria comido? E preste atenção aqui comigo, ó, bem tranquilo de entender. De 8 para chegar em 24, eu precisei multiplicar por 3. 8 vezes 3, 24. Agora, lembra lá da igualdade de frações? Se eu multipliquei o meu denominador por um determinado número, eu vou ter que multiplicar o meu numerador por esse mesmo número e eu vou chegar numa fração equivalente. Ora, se embaixo eu precisei multiplicar por 3, em cima eu também vou multiplicar por 3. Perfeito. 3 vezes 3 vai me dar 9. Então, se a minha pizza tivesse 24 fatias, ele teria comido 9 delas, que eu consegui chegar numa fração equivalente. 9 fatias, nosso gabarito, letra E. A questão 19, novamente envolvendo frações, eu acho que fração é um tema recorrente de cair nesse tipo de prova. Considere uma polegada correspondente a 25,4. Então, eu sei que uma polegada vale 25,4 milímetros. Tá. O diâmetro de uma mangueira interno de uma mangueira é 5,16 polegadas. Se a espessura dessa parede dessa mangueira é 0,513, então o diâmetro externo dessa mangueira é. Vamos de novo fazer um desenho e entender o que essa questão quer de mim. Beleza. Ele me deu que eu tenho uma mangueira, né? E ele me deu que esse diâmetro aqui interno vale 5,16 polegadas e me deu o valor de polegada. Só que essa mangueira, ela tem uma espessura que está aqui do lado de fora, né? Que é como se fosse a camada de fato da mangueira, e ele me deu também esse valorzinho aqui do até o final. A gente precisa lembrar o que é raio e diâmetro, qual é a diferença entre eles dois. Tenho outros vídeos aí no canal explicando, mas basicamente em uma circunferência, o raio é a distância do centro até uma extremidade, então isso aqui a gente chama de raio, e a distância de uma extremidade até a outra, passando pelo centro dessa minha circunferência, a gente chama de diâmetro. Na verdade, o que eu preciso entender é o raio vale o diâmetro dividido por 2, ou ainda eu posso chegar na relação de que o diâmetro vale 2 vezes o raio, né? Então eu preciso descobrir qual é o raio interno através de uma conta de fração. Se ele me disse que essa figura tem um raio, né, interno, um diâmetro interno de 5 sobre 16, então eu tenho 5 sobre 16 de 25,4 milímetros. Depois que eu achar essa distância do diâmetro interno, aí eu vou conseguir calcular a distância do diâmetro externo a partir das informações que eu tenho. O que eu vou precisar fazer aqui nesse caso? Eu vou precisar multiplicar em cima por quem está em cima, então é 5 vezes 25,4, e o resultado disso eu vou dividir por 16. Vamos sofrer junto e entender como que a gente faria essa conta. 5 vezes 25,4, ó. Vamos botar aqui no canto. Isso daqui vezes 5. 5 vezes 4, 20. Vai 2. 5 vezes 5, 25. Mais 2, 27. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. E aqui, ó, esse número aqui de cima só tem uma vírgula. Então a minha vírgula vai estar aqui. Então eu vou ter aqui 127 dividido por 16. 127 dividido por 16 a gente vai fazer da mesma forma que a gente já vinha fazendo durante esse simulado todo. Vou precisar pensar num número que ele chegue mais perto do 127 sem passar ele, e aqui teria que desenvolver de fato uma tabuada ou ir
chutando e testando esses números para ver o quão perto a gente chega. 16 vezes 7, será? 6 vezes 7 vai me dar 42, vai 2, 7, 112. Percebe que se eu somar 16 aqui de novo, vai me dar 128 e ele já passou, e não é isso que eu quero. Então vai ser 7, esse número aqui vai ser menos 112. Se a gente tiver com dificuldade de enxergar quanto que falta, a gente vai fazer na mão mesmo, igual o criancinha do CA, não tem nenhum problema. 7 menos 2, 5. 8, 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. 15 é menor do que 16, então agora eu vou colocar vírgula. Eu vou ter 150 dividido por 16. Isso daqui vai ser 9, né? 16 vezes 9 vai me dar quanto? 9 vezes 6 vai me dar 54, vai 5, 144. Para chegar em 150 eu estou faltando 6, e agora eu posso botar 0 indefinidamente. E agora qual o número que a gente tem que fazer? 16 vezes 3 talvez? 12, 18, vai 1, 48. Então aqui é 3, para chegar em 12 falta, para chegar em 60 falta 12, posso botar mais um 0 de novo, boto mais um 7, sobra 8, 8 boto mais um 0, agora sim, graças a Deus, chegamos no final. 80 dividido para 16, isso aqui vai me dar 5, e o resto 0. Então, o resultado dessa minha conta é 7,9375. É chato, é extenso, mas é isso mesmo. Só que isso daqui não é a resposta final. Isso daqui representa o meu diâmetro interno. Então, esse meu lado do meu diâmetro interno dessa minha mangueira vale 7,9375. O que ele quer e está me perguntando é o diâmetro externo da minha mangueira. Então eu vou precisar contar essa paredinha da minha mangueira aqui. Só que percebe que eu tenho essa parede para esses dois lados. Ó. Vamos dizer que eu quero o diâmetro externo. Então, eu sei essa parte aqui do meio, ó, daqui até aqui, que vale esse 7,9375. E agora eu tenho que acrescentar uma parte dessa mangueira aqui na direita e a outra parte aqui na esquerda. Então esse 0,513 que ele me deu, eu preciso multiplicar por 2 primeiro, para depois somar com 7,93. Então vamos lá, 0,513 vezes 2, isso daqui vai me dar 6, 2, 10, vai 1,1. Então isso aqui vai me dar 1,026, representando duas paredes externas da minha mangueira. Então eu vou ter 7,9375 mais 1,026. Isso daqui vai me dar a resposta. Enfim, que a questão está me dando. 7 mais 6, 13. Vai 1. 3, 6. Aqui não vai nada. 8. E eu repito a vírgula. Então o meu resultado final, ou seja, o diâmetro externo da minha mangueira, está aqui. 8,9635. 8,9635. Gabarito letra A. E por último, a última questão do simulado de hoje, da prova aí de Macaé, né? Gilson corre todos os dias com um short e uma camiseta. Ele possui 3 shorts e 5 camisetas diferentes. O número de maneiras que ele pode sair de corridas diárias é... Então ele tem 3 shorts e 5 camisetas. Tá. Esse daqui nada mais é do que uma análise combinatória bem simples. Então vamos dizer que ele tenha 3 shorts, um short amarelo, um short vermelho e um short cinza. E aqui ele tem vários tipos de camiseta. Ele tem camisa polo, ele tem camisa em V, ele tem camisa polo, ele tem uma camisa O, X, Y e Z. Então ele quer saber quantas combinações que a gente pode fazer. Olha, se eu não tenho nenhum tipo de restrição
isso é uma análise combinatória simples, eu posso estar um dia com um short azul e com uma blusa polo, eu posso estar com um short azul e uma blusa O, posso estar com um short azul e uma blusa X, short azul e blusa Y, posso estar com short azul e blusa Z. Percebe que esse padrão aqui que a gente está fazendo, de que cada short pode ser usado com cada camisa individualmente, vai me produzir 5 possibilidades, não é isso? Eu vou ter 5 possibilidades para cada tipo de short que eu tiver. Short azul, eu tenho 5 tipos de camiseta. Short vermelho, tenho outros 5 tipos de camiseta. Short cinza, mais 5 tipos de camiseta. Então, no final, eu vou ter 5 possibilidades, né, que são o short azul, mais 5 possibilidades do short vermelho, mais 5 do short cinza. Isso daqui vai me dar 15. Esse aqui é o total de possibilidades que eu tenho de me vestir. Agora, eu poderia simplesmente multiplicar 3 por 5? Pode. Aqui é uma análise combinatória simples, que a gente não precisa estabelecer todas as possibilidades. Nada mais é do que, né, uma análise de quantas vezes eu posso sair, eu não tenho nenhum tipo de restrição, eu não tenho nenhuma roupa que eu não possa misturar, né, enfim. 15 total é a nossa letra D. Entendeu? De boa. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixe seu like, se inscreve no canal. E deixe sugestão de mais vídeos, comenta aí se eu te ajudei, se foi benéfico para você. Muito obrigado.